Olá para vocês, bom tê-los aqui. Eu sou Vilma Munier, sou presidente do Núcleo de Gestão Empresarial da CIG, né, o NGE, gestão 2021-2022, e é um prazer tê-los aqui conosco. Também é um prazer ter aqui a Débora, né, o Newton, temos o Rubem, e o Ricardo está entrando daqui a pouquinho, ele está resolvendo uma questão do Zoom, está dando probleminha. A CIG, ela é uma entidade, depois no finalzinho eu vou falar um pouquinho para vocês, que esse ano está comemorando 110 anos. Então, tem toda uma história envolvida com o desenvolvimento econômico e social dos seus nucleados e de Joinville também. Nós desenhamos, né, esse encontro, até foi a partir de uma demanda que veio dos próprios nucleados do NGE, em função da LGPD chegando, né, e todo mundo perdido, assim, o que nós temos que fazer, e o pedido foi: sejam bem objetivos, bem práticos, porque nós somos pequenos, né? Não adianta vir com coisas grandes, a gente vai se perder. E então essa é uma das nossas reuniões, né? Nós temos reuniões mensais e procuramos fazer atividades que proporcionem desenvolvimento para os nucleados e para a comunidade, bem como para os demais núcleos. Nós vamos ter como moderador o Newton, que também é membro do nosso NGE. E o Newton, vou falar um pouquinho do currículo dele, né? O Newton, ele é proprietário da SV Compliance, consultor para implementação e gerenciamento de programas de compliance, gestão de projetos e processos, e normas ISO 19600, ISO 37001, certificação profissional em compliance, CPC, tracinho alto. Tracinho alto, não sei o que é, tá, Nilton? Eu estou lendo como está aqui. Anticorrupção. Anticorrupção, bacana. Então, o Nilton agora vai conduzir, né, o encontro. Nós deixamos previsto 15 minutos para cada palestrante, depois abrimos para as perguntas, e vai ser feito no modelo de um bate-papo, né? Então, fazendo a interação entre os palestrantes na medida da necessidade. Newton, a bola é sua. Então tá, obrigado aí, Vilma. Bem, bem-vindo a todos aí, conforme a Vilma já fez, né? A gente está aguardando ainda a entrada do Ricardo, mas a ideia mesmo como eu brinco, que a função nossa é descomplicar o compliance. Aqui também eu acho que é descomplicar a LGPD, né? Tirar muitos estigmas que foram colocados aí com toda essa questão que todo mundo está focando nas sanções. Eu acho que a gente pode começar tem coisas muito boas para serem feitas inicialmente para iniciar a LGPD, né, e é isso que a gente vai tratar agora. E para isso, né, eu vou chamar aqui a Débora, né, e vou passar aqui um mini currículo dela, né. A Débora Franciele, que ela é advogada há 18 anos, com ênfase em programas de integridade, compliance e proteção de dados. Aí, frente à Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela tem certificação em compliance pela LEC Board, que é a qualificação da Lei Geral de Proteção de Dados, membro da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPPD, e é membro do Núcleo de Tecnologia e Compliance da Associação Empresarial de Maringá. Então, Débora, agora contigo aí, né, conforme a gente planejou ali para falar sobre os desafios, né, para a implementação da LGPD. Vamos lá, gente. Boa tarde a todos. É um prazer, Vilma. Obrigada pelo convite, Newton. Uma satisfação falar um pouquinho do que a gente gosta de fazer, né? Sempre. Então, nós combinamos mais ou menos assim que, antes de falar especificamente do LGPD frente às micro e pequenas, que ainda assim ela é obrigatória em todas as suas diretrizes da lei, né? A NPD ainda está para regulamentar se ela vai retirar, por exemplo, a figura do TPO, enfim. Então, vamos falar um pouquinho, talvez tenha alguém aí que não esteja tão familiarizado com a lei, né? Então, vamos entender um pouquinho, rapidamente, o que ela veio fazer? Ela veio quebrar, né, toda aquela cultura que tínhamos até então, que eu, dona da empresa, eu era dona da minha gestão do meu banco de dados, né? Então, hoje em dia, eu sou dona do meu próprio dado, né? Eu, enquanto titular do dado. E você, empresa, só pode coletar esse dado se realmente você atender todos os princípios que a lei fala. E a lei fala da finalidade, tem que ter uma finalidade específica,
tem que ter todo o comprometimento, transparência, tem que obedecer a um tratamento de dados, né? Então, essa é a base principal que a gente tem que ter em mente da lei, né? Então, ela trouxe 3 figuras principais, que é a do operador, do controlador e do encarregado. O operador, o controlador é aquela pessoa que recebe o meu dado. Então, de repente, eu vou lá na farmácia, entrego aquele meu dado, ele tem um poder de decisão com aquele dado. Ele vai controlar, ele vai dar aquela decisão. O que ele vai fazer? Se ele vai consultar, eventualmente, para fazer uma venda para mim, o meu endereço, como que ele vai compartilhar isso com quem vai entregar o medicamento? Então, ele tem um poder de decisão, ele tem esse poder de falar o que vai fazer com o meu dado. Né? O controlador, para ficar mais fácil, vamos entender como aquele software, né? Não é só o software, mas é como aquele software que coletou esse meu dado e, de repente, compartilhou aí com a Receita, porque eu pedi CPF, com o órgão estadual, e depois com a Receita, que eu pedi nota fiscal, eletrônica, enfim. Então, vamos pensar essa pessoa, ela vai tratar aquele meu dado, enquanto na obrigação determinada pelo controlador, pela farmácia. E aí surge uma figura que eu acabei de falar inicialmente, que é do encarregado. Aí surgiu uma série de questões aqui no Brasil, que encarregado ficou parecendo aquela figura, assim, umas coisas assim, que são dispensáveis, e aí então começaram a chamar de DPO, porque a lei europeia, que fizemos alusão a ela, a Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR, fala de DPO. Então, muitas vezes nós vamos encontrar a figura do encarregado como sendo denominado DPO. Ambas as coisas vão dizer o quê? É aquela pessoa responsável para entender e dar todo esse trâmite de tratamento da lei na empresa. Tá? O que acontece em relação às micro e pequenas? Existe uma grande discussão em relação a esse DPO. Ele pode ser interno da própria empresa, como ele pode ser um terceirizado, que a gente chama de as a service. E aí que está em relação à pequena e grande empresa, micro e pequena empresa. Porque nós estamos aguardando uma regulamentação da Agência Nacional de Proteção de Dados para que ela fale como vai ser essa exigência. Todas as empresas, como está atualmente, têm que ter o seu encarregado? Aí a gente fica se perguntando, né? Uma padaria, um estabelecimento pequeno, como que ele vai fazer? Está ele, a esposa, o filho atendendo? Como que nós vamos pegar essa pessoa e dar a ela um entendimento do que é o encarregado? Porque ela é a figura que vai ter que dar a resposta ao titular. Então, quando eu chego lá e ele fala para mim, você quer o CPF na nota ou algo assim, ele está coletando um dado meu. E ele está compartilhando, ainda que por exigência legal, com um órgão. Então, a hora que eu chego lá no estabelecimento e falo isso, você está tratando o meu dado, como você está, a resposta ela tem que ser do encarregado. E aí vem a grande questão, tem um estabelecimento, trabalho eu, mais 2, 3 funcionários, colaboradores, às vezes da mesmo grupo familiar, como que eu vou ter esse aparato todo, né? Então, nós estamos aguardando uma regulamentação da NPD em relação a isso, né? Acreditamos que ela vai limitar um pouco, tratar um pouco mais ameno em relação às micro e pequenas, talvez até tire a figura do encarregado, a nossa expectativa é essa, né? Mas ainda, atualmente, ela é obrigatória, né? E para que ela vai fazer isso? Porque ela tem que dar todo o tratamento do dado. Então, a gente se depara sempre numa aplicação de micro e pequena, grande, não importa, que todo dado coletado ele tem que ter uma finalidade. Então, qual é a finalidade de você coletar aquele dado especificamente do titular? Né? Eu tenho algumas experiências que, principalmente na coleta de dados pelo website, né, de algumas empresas que têm website, e tem lá o ícone, trabalhe conosco. E aí você entra lá, já aconteceu de a gente se deparar com uma ocasião em que a controladora de dados, né, em caso a empresa, solicitava daquele candidato, né, até o nome e o telefone do antigo empregador. Então, a gente se pergunta, qual é a finalidade disso? Mas é que daí eu vou tirar referência, né? Mas daí você conversa depois com ele, pergunta se ele dá esse consentimento, pergunta como é que vai ser isso, porque, na verdade, talvez, naquele primeiro momento, é totalmente proibido, nós estamos fazendo uma coleta excessiva de dados. Mas, para um segundo momento, se ele for, talvez, selecionado, da parte do recrutamento, dispensável. Da parte da seleção, talvez seja indispensável pelo próprio dado que está sendo coletado, pela própria função, aí nós vamos ter que entender, né? Então, essa é uma fase em que é muito importante você entender essa exigência da lei, a finalidade, a transparência,
De repente, você está coletando currículos ali, coletando para um banco de talentos, mas você não teve o consentimento meu, enquanto uma candidata, para que você ficasse com esse currículo meu lá. E como que você vai tratar? Você vai compartilhar com alguém? Então, essa é a base, na verdade, da LGPD que a gente gostaria de trazer, principalmente em relação à micro e pequena, porque nós entendemos que é muito difícil atender a todas as fases num estabelecimento, muitas vezes tem 2, 3, mas ele é obrigatório. Então, o que a gente ainda se depara, e é difícil até mesmo, porque essa consciência não é geral ainda, porque houve uma quebra muito grande. Na verdade, nós estamos falando de uma mudança de cultura, né? Então, o que nós estamos, infelizmente, nos deparando é que algumas empresas nos respondem, eu sou MEI, eu não preciso. Não, mas aqui sou só eu e mais um, a gente não precisa estar adequado. Então, não, isso não é real. Nós temos que adequar as nossas empresas dentro de dentro de possíveis diretrizes da lei, né? E isso nós temos que fazer de uma forma que eu atenda, esteja em conformidade, dê o tratamento ideal, colete apenas dados que sejam essenciais, com a transparência, com toda a segurança, né? Então, eu não tenho estrutura, por exemplo, uma empresa pequena não tem estrutura para dar um notebook ou um computador para cada colaborador fazer o home office. Então, como que eu vou fazer isso? Né? Eu vou fazer isso com algumas aplicações básicas. Talvez eu instale aí uma VPN, que é uma rede privada virtual, se for um sistema que a gente tem que conversar entre nós e fazer e trabalhar. Né? Como que eu vou fazer isso de uma forma que seja segura? Instalar antivírus. Se eu for fazer comunicação com o WhatsApp, tentar não usar a prática do WhatsApp, porque ele é muito vulnerável. Se a gente perde um celular aí com todos os dados, cartão de crédito, tudo, como que eu tenho que fazer? Institui uma política de WhatsApp para a empresa, né? Tente não receber documentos por ali, e se tiver que eventualmente receber, comunica a pessoa, olha, estou recebendo seu documento, mas eu já fiz o download aqui, eu já enviei, enfim, qual é a finalidade daquilo, e encaminhe para ele que você excluiu aquele documento no WhatsApp. Né? Então, são pequenas coisas que a gente faz dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que não necessariamente eu preciso, já é uma adequação, e não necessariamente eu preciso estar feito todas aquelas diretrizes. Óbvio que eu só consigo apresentar as diretrizes de acordo com a lei se eu souber quais dados estão coletados, né? E aí a gente entra numa esfera de inventário, mapeamento, que é um pouco mais específico de um consultor. Mas, se você souber os dados na sua micro e pequena, os dados que você coleta, a finalidade daquilo, com quem está aquele trabalho, daqueles dados, né? De repente eu coleto para recrutamento e seleção, mas esses dados estão lá no meu financeiro, ele tem acesso, né? O financeiro pode dizer, porque às vezes micro e pequena é a mesma pessoa que faz tudo. Então, assim, é muito importante a gente ter a consciência de quem vai ter acesso a esses dados, que é a principal questão, porque é de acordo com isso é que eu vou ser indagada pelo titular para responder o que eu estou fazendo com aquele dado. Então, eu preciso estruturar essa minha empresa, ainda que micro e pequena, para conseguir responder, senão eu não consigo nem responder, né? E aí a gente entra numa esfera das sanções, que está todo mundo receoso com as sanções, né? Multas pecuniárias, bloqueio de banco de dados, publicização, que é uma coisa que eu acredito que a esfera disso vai muito além, que eu tornar público algo que eu infringi e fiz, eu não dou credibilidade no mercado, né? Então, a questão também disso daí entra uma esfera do próprio titular ajuizar uma demanda que o direito dele de titular foi infringido. Né? Hoje em dia, no programa jurídico da Justiça Federal, que você, quando o advogado vai cadastrar lá as ações, né? Então, o que você quer? Daí já tem um ícone específico, dano moral por infringência à Lei Geral de Proteção de Dados. Quem é advogado pode consultar lá e vai ver. Então, contra órgão público na esfera da Justiça Federal. Então, assim, isso daí, na verdade, espera-se, a expectativa, infelizmente, é que vire um novo indústria do dano moral, né? Porque vai ser uma coisa que vai ser muito complicado de você ter aquela prontidão de 15 dias de resposta, que parece ser um prazo enorme, mas não é, porque dependendo como for, você tem que passar para o titular todos esses dados que estão sendo compartilhados, com quem não está.
Então, a nossa maior preocupação é essa, frente às micro e pequenas, que precisam estar adequadas, mas não vão ter como fazer esse detalhamento tão grande como é uma grande empresa. Uma grande empresa é fácil, você faz comitê, você faz coisas, mas a pequena você não tem isso. Então, nós precisamos ajustar quais as medidas é que nós temos que fazer isso. E eu digo que a questão do WhatsApp é uma questão, instalação de rede virtual, vocês pegam a própria pessoa que faz a assistência técnica, né, de tecnologia da informação, ela consegue, às vezes, instalar. Se você vai enviar um e-mail que é confidencial, algo que você tem receio, coloca uma senha neste documento, existe como fazer isso, né? Tem todo um procedimento para você colocar uma senha naquele documento e você compartilha esse documento via e-mail de uma forma que ele seja, a outra empresa só abra com aquela senha estipulada previamente, né? Então, assim, pequenas coisas. Então, se você colocar, mas só o aviso de privacidade no meu site já estou ok? Depende, porque para você colocar o aviso de privacidade, você tem que colocar lá naquele aviso com quem você está compartilhando, para quem você está tratando, por quanto tempo que vai ficar aquilo, né? Então, são coisas que você consegue entender dentro da sua esfera, ainda que pequena, e consegue estar adequado. Essa é a nossa maior preocupação, adequar os pequenos também, diante até mesmo da dificuldade que é entender todo esse mapeamento e inventário de dados, né? Então, acho que é muito essa questão de entender o que a lei fala especificamente, o que a lei exige, né? Ela tem inúmeros princípios, que você não atender os princípios, você não consegue dar a transparência e o tratamento ideal. Tem as bases legais, que confundiu-se muito que para tudo tem que ter consentimento. Consentimento não é uma carta em branco, como a gente costuma falar, né? É uma carta que é algo que a gente tem que tratar com cuidado. Mesmo que eu tenha o consentimento, se eu não tiver uma finalidade, se eu não tiver um tratamento ideal, se eu não tiver transparência, eu não posso coletar, né? A transparência não é para tudo, existe coletas de dados que a gente dispensa o consentimento. Então, é uma questão muito, ao mesmo tempo que ela parece ser muito detalhada, existem várias ações que você faz na micro e pequena, né? Até os colegas vão dividir um pouquinho aí, que a gente pode fazer e atender uma adequação, né? Então, Vilma, eu acho que eu queria mais ou menos falar isso, acho que deu meu tempinho aí pelo que eu olhei, e eu vou passar aí agora, acho que é para o Rubem, né? Vou passar para o Newton de volta, que ele passa aí Ok. para alguém. Bom, obrigado aí pela explanação que você fez, boa parte das dúvidas que, com relação a o que, começar por onde, né, o que fazer na pequena e média empresa, né, você já citou alguns caminhos aí a serem tomados, né, com relação ali ao operador ou controlador de dados, que ainda também está para ser definidas algumas questões, né, pela ANPD. Vou passar, então, o currículo do Rubem, ele vai falar da experiência, o case que ele tem ali, né, na CIG, né. Então, o Rubem, ele é formado em administração, com MBA empresarial, atua desde 2002 na Associação Empresarial de Joinville, né. Passou pelas áreas administrativa, financeira, qualidade e mercado. Ele atualmente é o DPO, né, é uma palavra bonita para dizer que ele é o encarregado de proteção de dados e analista de qualidade da CIG. Então, Rubem, bem-vindo aí ao nosso bate-papo de hoje, e queria que você, né, explicasse para nós como tem sido, porque o processo da LGPD, ele não é um processo que você chega no momento e diz, está pronto, acabou, agora eu não vou fazer mais nada, né? Então, é um processo contínuo. Então, eu queria dizer desse teu aprendizado, desse teu caminho aí na CIG, como tem sido aí, contando para a gente o case aí da CIG. Correto. Obrigado, Newton. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Inicialmente, nós assumi o desafio, isso em 2019, a gente teve um nivelamento de conceitos e apresentação das demandas da diretoria executiva da CIG, junto com a nossa diretoria administrativa. E nesse período a gente começou a elaboração de um cronograma e logo depois veio a solução interna. De início eu comecei com a aplicação de uma auditoria interna de todos os nossos dados, para ver quais as áreas que nós tínhamos dados, onde a gente entrava informação, todas as entradas possíveis. E como, devido a essa facilidade de eu trabalhar na área de qualidade, conheci todas as áreas há muitos anos já, quase 20 anos aqui dentro da associação,
para mim foi bem fácil identificar esses processos, as atividades onde que entrava, conversar com as pessoas, eu tinha essa abertura, isso facilitou bastante, porque uma coisa que acontece muitas vezes nas empresas, a pessoa não tem acesso às demais áreas e conseguir falar com as pessoas nos seus setores. Após esse processo, a gente fez toda uma construção de um plano de ação, fez depois algumas revisões, e foi concluir esse plano de ação só agora em março desse ano. Nesse período, a gente fez, a partir de uma equipe que foi nosso jurídico, eu no setor da qualidade, todas as nossas coordenações, com a supervisão do nosso diretor administrativo, o Silvio Ivan Hidler. Após isso, também foi feita a verificação de investimentos na parte de TI, o que nós necessitávamos de investimentos, tanto de equipamentos, como a parte de criptografia na rede, cuidados que tínhamos que ter a mais em acesso à rede, porque também aqui na CIG a gente utiliza a rede wireless para trafegar dados do nosso servidor, então realmente tem que ter um cuidado a mais, e isso muitas vezes é a realidade de outras empresas, e às vezes é uma coisa que tem que se observar bem. De que forma trafega os dados dentro da empresa e quais os cuidados que você tem que se tomar até com relação a como a gente comentou agora há pouco, como a Débora comentou, a questão de vazamento, a questão, por exemplo, de uma pessoa acessar inadequadamente de um outro setor, exatamente no mesmo setor, mas a pessoa é do financeiro e ela está acessando, muitas vezes ali, como ela falou, a questão do currículo da pessoa e às vezes não é adequado para aquele setor. Então, isso a gente tem que tomar esses devidos cuidados. Uma coisa que até conversamos esses dias, a pessoa recebe às vezes o currículo na portaria da empresa e o guarda deixa lá o currículo na empresa e na portaria e todo mundo vê aquele currículo e tem a informação CPF, RG e N outras informações, tem telefone particular de pessoa X, e isso não é adequado. Então, realmente, esses ajustes são necessários, mas cada empresa é uma realidade. Então, a gente observou todas as entradas dos nossos dados, verificou hoje que a CIG, na época, a gente tinha a divulgação na nossa lista de associados, que tinha pessoa física também no meio, então a gente teve que fazer diversos ajustes, ajuste de site, ajuste na questão dos cookies, que nós não tínhamos adequado no nosso site ainda. Deixa eu só buscar aqui. Nesse processo de auditoria, a gente foi fazendo vários levantamentos, né? Além da questão do cookie, também foi feita, eu elaborei uma política de privacidade na época, foi feita toda a verificação com o nosso diretor administrativo, e foram indo várias etapas até a gente chegar no nosso estágio atual. Mas foi um processo bem complexo. De início, assim, eu achei que a lei em si era mais fácil, mas apenas lendo não foi fácil de interpretar, porque ela deixa muitas dúvidas, e eu fui buscando vários cursos online, e até no momento que eu falei, poxa, mas tudo que eu aprendi até agora ainda não me está me satisfazendo. Então eu fui buscar um curso mais um curso de aperfeiçoamento mais a fundo, e eu consegui encontrar isso através da internet, e daí consegui realmente, me facilitou muito o entendimento porque não adiantava eu somente ler a lei e tentar interpretar. Então, como a nossa lei é baseada na GDPR, a Lei de Proteção de Dados Europeia, isso facilitou muito daí o entendimento. Como é que ela é aplicada lá na Europa? Então, eu posso aplicar dessa forma aqui também no Brasil. Porque o meu conhecimento de normas é muito, muito amplo. Eu trabalho com normas já há quase 20 anos. Então, isso para mim foi fácil de interpretar, mas como cada lei às vezes tem uma interpretação, eu falei, poxa, e mesmo assim foi interpretado junto com o nosso jurídico e não tirei todas as conclusões sozinho. Foi, como eu falei, foi uma equipe multidisciplinar que a gente foi evoluindo em cada etapa e foi implantando as atividades. Os desafios encontrados, então, foram a questão do levantamento de conhecimento, porque na época tinha muito pouco curso na área, e cursos assim que a gente olhava, mas será que curso realmente é bom? Esse curso aqui, a pessoa é capacitada? Porque tem muita fake news hoje em dia, é complicado. Outra questão também que dificultou um processo de implantação também é a questão da pandemia, que demora, tinha o pessoal que estava na associação, tinha hora que o pessoal do funcionário estava em casa, mas no fim acabei conseguindo fazer a auditoria, graças a Deus, e depois foi minha maior dificuldade também foi a falta de normatização da própria NPD e materiais também que nem depois uma NPD lançou um manual de boas práticas, esse material funcionou, ajudou bastante, mas no início, quando eu comecei o processo de auditoria, não tinha nada desse material, não tinha de que forma eu ia fazer a verificação, porque o mapeamento de dados ele pode ser feito através da auditoria, pode ser feito da forma que for mais apta à sua empresa. Não precisa ser uma auditoria, não precisa ser um mapeamento de dados pelo Excel, você vai definir a forma que você vai mapear esses dados. Porém, você tem que tomar alguns cuidados. Mas o importante é você mapear o começo, a entrada, o meio e fim, e as finalidades, analisar as bases legais, onde estão os seus riscos, e isso é o principal.
verificar onde estão esses problemas e sanar e fazer um cronograma e deixar isso claro, porque numa eventual auditoria do órgão fiscalizador, você está amparado por um cronograma, por toda uma estrutura que você consegue manifestar que você está trabalhando para você ter o total cuidado com todos os dados pessoais. E aqui para a CIG, ainda mais, eu até conversei esses dias com meus colegas aqui, o maior problema nosso ainda é porque a própria NPD, ela não regulamentou o que você vai fazer com a base legada, que os dados que já estão dentro da associação, no caso a CIG tem 110 anos, então são 110 anos de informação, então é muita coisa, e a gente tem tomado devidos cuidados, a gente tomou todas as precauções possíveis, mas tem coisas ainda que a gente não consegue ter a tratativa adequada do jeito que a gente gostaria, porque a própria o organismo, Agência Nacional de Proteção de Dados, não estipulou ainda esses dados. Então, para nós foi ter uma barreira, de certa forma, poxa, como é que a gente vai avançar nessa etapa se a gente não tem como avançar? Então, tem que ter paciência, vamos aguardar, deixa isso registrado e assim que tiver essas informações, a gente vai adequando conforme tiver necessidade. E outras coisas também que a gente fez nesse processo nessa questão dos desafios foi resguardar tecnicamente, dotar as melhores práticas para a CIG, buscar sempre as soluções que não envolvessem o tratamento de dados pessoais, anonimização de vários dados pessoais também, criptografia, como comentei antes, na parte de TI, manter as bases de dados isoladas para não permitir identificação, manter registro de operações de tratamento, sempre que possível usar mecanismos de segurança, firewall, antivírus. Dessa forma, a gente foi adequando todos os produtos e vários processos. Outras coisas também que a gente nós fizemos em relação aos desafios, né, foram os exemplos, ser exemplo como a CIG, e como uma entidade aqui representativa na região, e também disseminar boas práticas associadas. Então, desta forma, a gente fez diversas divulgações, assim como hoje a gente está divulgando aqui. A gente continua sendo um ponto de uma vitrine para o associado, se você precisar, a gente vai estar aqui para orientar o associado em caso de dúvidas sobre a lei, de que forma a gente pode auxiliar, tanto eu como sou atualmente o DPO, assumi esse desafio no ano passado, mas também a nossa área jurídica, ela também está aí para poder sanar determinadas dúvidas dentro das nossas possibilidades, e também nessa parte de capacitação, a gente está aqui para oferecer cursos na área de LGPD, dentro das que precisa, a informação que a empresa precisar, e também realizando eventos gratuitos, assim como já foi realizado diversos eventos gratuitos, tanto na gestão compartilhada como em outros núcleos, até pela própria diretoria da CIG, e posteriormente a gente vai também realizar mais à frente outros eventos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para desmistificar a lei e tornar fácil o entendimento, porque realmente é uma lei complexa. E uma pessoa que não tem um pouco de afinco com lei nem normas, mesmo a parte, eu até tive diversos colegas no curso que eu fiz de LGPD, diversos colegas tanto na parte jurídica como na parte de TI, e às vezes eles não interpretaram todas as normas. E como eu tenho a vivência também na parte de TI, trabalhei muitos anos dentro aqui trabalhando na parte administrativa, fui responsável pela parte de TI da CIG por mais de 5 anos, me possibilitou ampliar meu conhecimento. Eu sempre gostei bastante dessa área e facilitou muito o entendimento de diversas questões da LGPD. Então, mas é algo muito complexo. Tenho muitos colegas aí que atuam só na parte de leis e normas e na hora de entender todo o processo às vezes fica um pouco mais difícil. Mas não é nada que com a análise e a calma a gente não consiga chegar num resultado bom. Eu sei que eu falo muito rápido, mas eu acho que de uma certa forma eu consegui explanar um pouco das minhas dificuldades, do que eu passei nesse período aí. Não, Rubem, foi muito bom aí o que tu falou, porque realmente agora em agosto está fazendo 3 anos que essa lei foi criada, né? E agora que vão começar as sanções. Então, por incrível que pareça, muitas pessoas vão começar a correr atrás da LGPD agora por causa das sanções. Não é o ideal, mas acontece, né? E legal assim que você falou, né, que a equipe multidisciplinar, né? Eu acho que isso também é uma das questões chaves, porque não é nenhuma área que vai colocar LGPD debaixo do braço e dizer é tudo comigo. Isso não acontece. Então eu queria explorar um pouquinho, Débora, também a tua experiência de como tem sido a implementação em pequenas e médias empresas, comparando com a experiência que o Rubem passou aqui, falando diretamente de uma associação empresarial, onde
imagino que deve ter um arquivo de cadastro, um arquivo físico de cadastro gigante aí na CIG, que vocês não podem simplesmente se desfazer disso, né? Então, que cuidados vão ser, como isso vai ter que ser tratado de uma maneira bem específica da CIG, né? Mas, assim, nas pequenas e médias empresas, qual seria, assim, o ponto, vamos dizer assim, qual o ponto de partida, né? Porque a gente sempre ouve falar até o Rubens citou, o inventário dos sistemas, verificar que dados estão sendo tratados, mas, começando por aí, por onde mais a gente pode caminhar e conseguir se adequar, né, sem essa pressão de que venha a sanção, e fazer um trabalho que seja auditável depois e que a gente não sofra nenhuma sanção? Vamos lá. O que a gente fazer esse inventário, né? Inventário, mapeamento. É a gente entender tudo o que acontece dentro da empresa. Então, por exemplo, atualmente, nós fazemos implementação em 12 empresas, né, em fase de implementação. Então, ali tem todos os tipos de problemas. Você vai encontrar empresa pequena, média, e tem grande, muito grande. Então, dentro dessas empresas aí, o que acontece? A maior dificuldade que a gente tem é os colaboradores entenderem até onde vai a minha gestão e dali para lá não pode mais. Então, nós topamos, por exemplo, com uma empresa em que tinha um setor lá que, pelo fato dele estar desde o surgimento da empresa, 50, 60 anos atrás, ele entrou office boy, algo assim, ele tinha o hábito de que tudo tinha que passar para ele. Para você contratar alguém, tinha que passar para ele. Até a logo da empresa, ele opinou. Então, foi muito difícil para nós explicar para ele que dentro do setor dele, ele ia ser super limitado. Então, constantemente ele mandava e-mail para o pessoal da TI, olha, eu não consigo mais acessar aqui, eu preciso acessar esse negócio aqui. E nós explicávamos para ele que, infelizmente, agora não tinha mais finalidade. Qual a finalidade dele acessar? Porque eu quero saber. E um senhor já, e enfim. Então, você entender primeiramente o que está acontecendo na tua empresa, já é um passo muito grande. Isso já é o que a gente chama de mapeamento e inventário, né? Então, o que é o inventário? É você fazer todo esse relatório de quais dados que estão ali, quem que está coletando, passa por quem. E se for um arquivo físico? Como que está esse arquivo físico seu? Ele é aberto lá, qualquer um entra e vê? Né? Eu já tive em estabelecimentos que eu abri o arquivo, eu tinha todo acesso a atestados médicos, se houver um atestado ali de uma doença que a pessoa não quer falar, né? E aquilo lá a gente chama que é um acesso indevido de dados. Então, como que está isso? Então, eu acredito que entender exatamente quais os dados que você tem acesso, e quem tem acesso, e quais são os dados e por quê, já é um grande passo. Já é um inventário, como diz o Rubem, não precisa jogar isso na planilha de Excel, mas já é entender, só que lembrando que a lei, ela exige que você crie evidências. Por isso que nós temos aí uma planilha de Excel ou um software, enfim, a gente cria evidências, né? É importante depois eu ter como provar isso daí, seja para a autoridade, seja para um outro órgão que vai me fiscalizar. Então, qual é a questão maior que eu vejo? É você entender e saber que aquilo que está ocorrendo, às vezes, na sua empresa, então, como diz o Rubem, deixar o currículo nas portarias é algo muito comum. Pode ser uma micro, pequeno, não importa o tamanho, é muito comum as pessoas saírem distribuindo. Então, qual é a política de eu fazer isso? Eu tenho que ter uma política. Olha, aqui agora, gente, ninguém recolhe um currículo se não houver essa assinatura desse termo de consentimento aqui, ó. Ele consente que desse currículo dele fique no banco de dados por 2 anos. Já é uma política, né? Ó, porque as pessoas acessam aqui meu Wi-Fi, a gente faz muita movimentação financeira de compra e venda pelo WhatsApp. E aí, nós vamos colocar aquele cartão de... passa meu cartão, é muito comum. Passa meu cartão, tira uma foto. Outro dia eu pedi uma identificação financeira de uma pessoa que eu precisava pagar, ela tirou foto do cheque, inclusive assinado, me mandou no WhatsApp, assinado ainda, sabe? Então, assim, você entender quais são as políticas que tem na sua empresa para você adequar. Isso é muito importante, porque é de acordo com isso que você vai tomar vai fazer a próxima etapa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu penso que essa é a questão principal que a gente tem que se ater, é entender. Outro dia também eu topei com uma pessoa que ela, olha, aí eu pergunto a religião dela na entrevista, mas por que você pega esse dado? Porque eu quero saber, né? Vai que ela é da mesma que a minha, tá? Aí outro dia também que tem um comércio de roupas me disse, assim que ele entra na loja, eu já pergunto qual que é o time dele.
Mas por que você pergunta isso daí? Ah, porque vai que ele é do mesmo que o meu, né? A gente já troca ali uma figurinha, já fala do campeonato e tal. Então, são questões que parecem ser inofensivas, mas, na verdade, você está tomando ali um dado que o torna identificável, né? Só ele, o time de futebol dele, não. Mas, às vezes, aliado a outros dados, e aí, às vezes, entra coloca no sistema, no caso dele, ele tinha em sistema até, porque diz que se enviava, ganhava o time, enfim, um fanático. E aí, então, se torna aquele titular identificável, é algo que eu tenho que tratar. E outra questão que eu queria, só para finalizar, o que é esse tratamento? Né? Tratamento é eu dar todo o cuidado para que não haja vazamento, acesso indevido, para que não haja nada em relação a uma infringência de um direito meu enquanto titular, né, dentro da minha esfera, né? E desde a coleta, compartilhamento, arquivo, todas as fases, até o momento que eu falo, posso excluir. Então, dentro de tudo isso, a gente precisa dar esse tratamento ideal. E é muito comum as pessoas nos responderem assim, até aconteceu comigo num contrato. Nós lemos num contrato que a empresa não precisava estar adequada à LGPD, porque ela não mexia, estava escrita a palavra mexia, ela não mexia nos dados pessoais. E aí foi um pessoal aqui do escritório, fizemos uma reunião e foi assim, 25, 30 minutos para a gente explicar para ele o fato de ele mexer ou não naquele dado não implicava em nada, ele tem o acesso. Isso já a LGPD já exige o tratamento. Então, eu acho que é mais isso mesmo, Newton. Ok, Débora, obrigado aí. Para esclarecer aí que a gente também estava programado, né, que o Ricardo Pamplona ia falar aí sobre as questões o essencial da LGPD para as pequenas e médias empresas. Por isso até que eu pedi para a Débora comentar alguns pontos dessa parte, porque infelizmente por questões aí de tecnologia, o Ricardo não pôde participar aí hoje desse bate-papo aqui, né? Então, agora eu já vi que tem algumas perguntas aqui, que o pessoal fez aqui no chat, e eu vou começar aqui com uma questão que perguntaram, né, para adaptar essa realidade, né, de pequenas empresas, como que a CIG, né, a CIT tem amparado sua base de empresas? Eu acho que pode complementar aqui, Gislaine, se está falando a CIT é de uma outra cidade, porque aqui seria a CIG, né? E o Rubem até comentou que tem as questões aí de cursos que estão sendo preparados para os associados, né, Rubem? Se puder comentar de novo aqui Isso para mesmo, sanar a dúvida da Gislaine. claro, Newton. A questão para a capacitação das empresas em si, a gente tem lançado com frequência cursos tanto na parte geral de LGPD. Em 2019 eu fiz um curso pela própria CIG, e ano passado também tivemos vários cursos relacionados ao tema, e esse ano novamente, essa semana passada teve um curso já a partir da LGPD direcionado ao RH. Então, de acordo com que está chegando as demandas de necessidade de cursos, a gente está divulgando e pegando profissionais da área para poder passar para os nossos associados, conforme as demandas, e futuramente também, se surgirem outras demandas, a gente vai atrás de palestrantes, de pessoas capacitadas para poder oferecer esse conhecimento ao associado. Ok. Também tem aqui a questão que até o Elton, que é do núcleo do NGE também, né, ele pergunta ali, né, como pode trabalhar, né, a questão das MEI, que às vezes operam no comércio eletrônico via Instagram e Facebook, né? Como que essas empresas vão atender a LGPD? Então, eu pediria para a Débora, né, que pudesse aí esclarecer essa questão de comércio eletrônico e de empresas que vendem pelas redes sociais, que aí tem essa questão dos meios de pagamento, que às vezes envolvem dados ali que são sigilosos, né, e como poder estar se adequando nessa necessidade. Sigilosos e muitas vezes são compartilhados internacionalmente, porque com o software, às vezes, que você utiliza, esse software, às vezes, ele é hospedado fora do Brasil, e aí a gente entra numa série de vulnerabilidades que nós temos que igualmente mapear. Tá? Então, essa questão, principalmente do e-commerce,
a gente atende uma empresa de e-commerce. Qual é o problema maior do e-commerce? Porque o ideal é que você tenha uma plataforma com todas as garantias de segurança eletrônica, para que ali o cliente coloque seus dados e faça a transação. Qual é o problema? O Facebook, o Instagram, agora o WhatsApp ainda tem, né, a plataforma de se comprar lá, eu não sou adepta a isso, mas, enfim, em relação a essas redes sociais, esse comércio pelas redes sociais, ele não é adequado, ele é muito vulnerável, né? Hoje em dia é muito fácil de invasão de sistemas e tudo mais. E você que está coletando dados, você que está oferecendo aquele dado naquela plataforma. Então, é interessante você ter uma política de como trabalhar aquilo, se você tiver um software para gerenciar esse pedido da pessoa, porque, na verdade, essas plataformas todas viraram uma negociação, algo de transação comercial. E ali são muito vulneráveis. Então, o ideal é que não seja transacionado ali, principalmente com senhas de cartão ou CVV ou algo assim do cartão, principalmente, né? Porque realmente é muito complicado. E ali você tem que mapear com quem mais compartilha. Então, de repente, ali tem o Google Analytics no Facebook, ele faz uma solicitação de procurar, sei lá, um colchão, aí de repente começa a receber um monte de informação daquilo. Então, tudo isso tem que ser mapeado e trazendo dentro da realidade da empresa, né? Não é tão fácil, mas também não é impossível de fazer. Mas não é uma plataforma ideal para se fazer, até é uma opinião mais pessoal, eu não costumo aconselhar e costumo tirar, porque realmente, mesmo que ela ofereça esse sistema, ela é muito vulnerável, né? Então, realmente, o ideal é que haja um meio ideal para que aqueles dados sejam coletados, principalmente no e-commerce, através de um software seguro. Aqui eu vou salientar uma questão que tem a rede de cartões, as adquirentes, né? Eles têm um termo que costumam chamar de venda digitada. Então, é fugir dessa venda digitada. A venda digitada, o que que é? Quando você passa os dados do seu cartão, tanto da frente quanto do verso do cartão. Vai saber para quem que você está passando esses dados. Então, se a tua empresa tem um comércio eletrônico que trabalha com venda digitada, a recomendação é mudar isso, parar com esse sistema, porque você está assumindo um risco enorme para a empresa, né? Então, é trabalhar com plataformas com segurança, com criptografia, com tudo que precisa, né, para estar atendendo essa questão de dados dos cartões, né? Aqui tem o pessoal aqui também do grupo, que é a Maria Hunzi, perguntando que a gente vai ter que rever os conceitos de rapport, né? Que é aquela aproximação que você faz. Nós que somos consultores, geralmente somos consultores, somos vendedores também, né? Então, a gente chega para conversar com o futuro cliente e já começa a perguntar e já vai tentando achar ali, tem filho, tem cachorro, pratica que tipo de esporte. Então, a gente vai ter que... queria ver da Débora ou do Rubem aí como que a gente vai fazer esse rapport agora, porque a coisa ficou... como é que eu posso dizer, mais sensível, né? A gente vai ter que fazer uma aproximação que não identifique muito bem, assim, a gente ficou meio em dúvida quando você falou, Débora, da questão aí do perguntar o time de que time torce, coisas desse gênero aí, né? Esse do futebol foi engraçado, eu vou complementar melhor. A pessoa entra na loja e quando ele pergunta, até então ele perguntava para trocar uma ideia, não tem problema nenhum, né? Mas ele coloca isso em cadastro, porque daí ele falou que nas próximas vezes que atender ali na loja, ele já sabe qual é o time, daí a pessoa já entra e já começa entrando brincando em relação ao time. Então, assim, aí eu falei para ele, bom, você quer perguntar e conversar? Até então não tem problema nenhum, mas você colocar no cadastro, aí não tem finalidade a princípio, né? Né? Então, foi nesse sentido que eu disse. Mas essas proximidades que você faz, essa troca de informações, tudo, não é o problema, né? O problema maior é quando você coleta algum tipo de dado com uma finalidade financeira que ela não tem especificamente um propósito daquilo, né? Eu acho que essa é a principal questão que a gente tem que pensar. E isso engloba todas as questões que são dentro da sua empresa. Eu posso ser só eu mais um, e eu tenho vários dados ali, né? Principalmente quem trabalha na parte da tecnologia da informação, eles vêm até as empresas, fazem às vezes assistência técnica, levam o computador para trabalhar, enfim, são coisas que você tem que ter uma política de como vai
organizar, como vai ser organizado isso dentro da tua empresa, né? Então, esses tipos de dados, o ideal é que eles sejam lá os criptografados, enfim, mas essa proximidade toda tem que ter sempre uma finalidade, né? Mesmo que a finalidade, porque o que é legal a gente entender? Então, a partir de agora, ninguém pode mais me enviar um e-mail porque eu comprei semana passada um colchão. Não, porque isso as empresas fazem com base no legítimo interesse. É interessante para a empresa, que ela já sabe que eu comprei, pode ser que eu queira, por exemplo, lençol, é uma cama nova, enfim, ela, com base nesse interesse legítimo dela, de manter-me como cliente, como consumidor, ela me manda um e-mail, olha, para você que comprou o colchão semana passada, eu tenho aqui um lençol também que está em promoção. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa base legal, que é do interesse legítimo, porque muitas vezes os nossos dados são coletados, às vezes compartilhados com base nisso, né? Então, é isso que nós temos que entender para poder estar adequado. Essa base do legítimo interesse, ela está sempre pautada pelo que a gente chama de opt-out, a qualquer momento eu posso ir lá solicitar para que eu não quero mais receber esse e-mail desse lugar, e a empresa tem que atender, né? Mas a questão maior é você entender a finalidade de toda a coleta de dados em si e a consequência no tratamento. Legal, então aí, Maria Regina, a gente pode continuar fazendo a rapport da maneira como a gente sempre faz, aí que não vamos ter problema nenhum. Aqui também o Wagner, né, está perguntando aqui, né, como que vai ser feita a aplicação dessa lei, né? Se ela é automática, vai ser feita inspeções nas empresas, ou só se a empresa for denunciada é que ela vai ser inspecionada, vai ser verificada, né? Gostaria que o Ruben ou a Débora, né, explicasse se já tem alguma coisa mapeada pela NPD, como vai ser a fiscalização, né? De agora para diante, que já começaram as sanções, né? Começam a ter As vigor as sanções começaram sanções. a partir de ontem, né? A questão de você fazer uma análise dentro de uma empresa, isso ainda está em andamento dentro da NPD. Isso foi feito consulta pública e logo vai ter alguma definição, mas isso ainda não está claro a nível Brasil de que forma vai ser feito. O que acontece agora, como a partir das sanções estão liberadas, tem empresas que não estão nada adequadas e infelizmente tem advogado que está louco para botar uma multa nessas empresas e vai acontecer. E tem empresas que não fez nada até agora, como a gente falou. O brasileiro, infelizmente, muitas vezes deixa tudo para a última hora e essas empresas vão ser penalizadas e a multa para algumas empresas não vai ser barata. Mas até que a Débora quiser complementar, mas realmente a gente tem que aguardar agora a definição da NPD para que a gente possa verificar de que forma vai ser feita a auditoria. Por enquanto, eles não definiram ainda. Mas é importante que todos se adequem, verifiquem as informações, de que forma vocês lidam os seus dados. A questão que nem a Débora comentou ali de receber informação através de um e-mail, por exemplo, captei o e-mail do cliente, depois vou começar a mandar propaganda para ele. Se pelo menos você tiver como descadastrar aquela pessoa, coloca no final do teu e-mail marketing, descadastre, tem a opção de opt-out. Mas se você não tiver essa opção e ficar toda hora vai mandar a pessoa para o spam, a grande chance de ele estar te colocando depois numa multa, alguma coisa, é muito grande. Então, realmente tem que cuidar. É exatamente isso mesmo. Então, o maior fiscalizador das empresas é o titular de dados, porque é ele que vai chegar na sua empresa e vai perguntar por que você está pegando esse dado meu. Faça essa experiência numa grande empresa, né? Por que exatamente este dado? Por que você quer isso, né? Então, assim, de repente, para você adquirir alguma coisa, ele quer até adquirir ainda, tudo bem que ele vai entregar, mas, de repente, para você consultar um simples preço de um sabonete lá na farmácia, ela quer tanto o CPF. Então, assim, por que exatamente? Não, eu não quero que conte. E as farmácias já estão atendendo esses pedidos. Não vou te dar o CPF para comprar só isso, porque elas já estão adequadas. Mas a maioria das empresas não. Eles coletam. Então, o maior fiscalizador é o titular, porque ele vai chegar na empresa e vai perguntar por que você quer esse dado. Ou então, qual dado você tem meu aí que você trata? Ou mais? Por quanto tempo? E aí, então, ele não vai ter essa resposta. A maioria das empresas, eu já fiz esse teste, até para vocês terem uma ideia, no tabelionato, ele não sabia nem, eu não sei nem o que é LGPD, ele me respondeu. Então, a atendente. Então, o que acontece? Um titular de dados mal intencionado
pode entrar lá no site da NPD e fazer a denúncia, né? O que a gente não tem ainda regulamentado é como vai ser a partir dessa denúncia. Mas as denúncias estão sendo feitas no PROCON, na Senacom e também no próprio site da NPD. Então, o maior fiscalizador ainda é o titular de dados. Certo. Essas questões de informar os dados quando você chega no caixa de supermercados, farmácias, né, é uma questão que eu já vi que provavelmente vão ter que mudar essa situação, né? Wagner, ficou claro aí a resposta, que realmente não tem nada definido de como vai ser, mas é uma questão que o próprio mercado, ou seja, os titulares de dados é que vão estar movimentando essa questão das denúncias, né? Pode falar, Wagner. Está fechado o microfone teu está no mudo. Está dizendo aqui, ok. Para mim não ficou claro ainda. A questão é a seguinte, essa questão da LGPD, logo que surgiu, eu já fui no nosso site lá, já coloquei política de cookies, o nosso site é hospedado pelo Wix, né? Então já fui lá no Wix verificar que cookies que ele usa, deixei tudo claro, né? E falei que esses dados são usados só para poder ter essa relação com eles. A questão que nem, por exemplo, a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, eles vão às empresas e inspecionam. Mesmo que nenhum empregado tenha reclamado, eles vão lá e, eventualmente, possam multar. Então, eu fico pensando se a lei, se essa LGPD é semelhante à legislação trabalhista, ou, na verdade, eu só estou me precavendo caso alguém queira dizer depois que um dado vazou e que eu não tinha avisado ele. Essa que é a dúvida que eu tenho. Pelo que eu entendo, né, e pelo que foi explanado aqui, por esse caminho mesmo. Não vai ser tipo o Ministério do Trabalho, porque ainda não está definido. Isso. Talvez venha a ser definido, a NPD crie uma área de auditoria, né? Mas isso ainda não tá definido, e quem vai regular mesmo essas questões são os titulares de dados. O que já vem acontecendo com empresas que vêm sendo multadas porque titulares de dados, antes mesmo da sanção estar definida, que começou ontem, teve empresas que já foram multadas porque titulares de dados, eu não me recordo o nome de empresas, mas eu vi reportagens aqui, se a Débora ou o Rubem puder me ajudar com algum exemplo prático mesmo, mas eu vi empresas que já foram denunciadas pelos titulares de dados pelo uso dos dados, né, estarem irregulares, né? Mas é a questão mesmo dos titulares que vão já colocaram aqui até no chat aqui, que foi a Drogaria Araújo, foi uma que já foi obrigada aí pela citação da empresa. É que realmente os titulares que vão fazer essa movimentação de denúncias ou não, né? Então, acho que seria com relação a essa parte aí, acho que daí agora ficou claro, né, Wagner? Ficou. Beleza. Tem mais uma pergunta aqui. Quando a gente é abordado para ter o CPF na nota, a gente tem que falar alto o nome lá para sempre dar um medo, né, de você ficar falando o teu CPF, dando o seu CPF ali para ficar e outras pessoas ouvirem e anotarem. Até quando você vai fazer visita em prédios, agora tem aquelas portarias para você se identificar, qual é o teu CPF? Sai cantando tipo bingo ali o CPF, qualquer um pode anotar. Então, eu acho que essas práticas terão que ser revistas, né? Que era a opinião aí da Débora e do Ruby, quem quiser comentar sobre isso aí. É onde entra o treinamento, que é uma das fases da implementação, né? E para o consultor, ou para quem, no caso de PO, como o Ruby, a gente faz o treinamento, porque todas as fases precisam estar documentadas, criadas evidências. Então, o treinamento, você faz um manual de boas práticas para os seus colaboradores, né? Que seja 1, 2, não importa. Boas práticas, como eu quero que isso funcione? E a partir disso, a gente faz treinamento, né? Então, o funcionário vai entender, o colaborador vai entender que, tá, 0,22, ele não pode fazer isso. Então, ele tem que chegar... Primeiro, que o ideal é que a própria empresa dê o local para o titular colocar o CPF dele. Caso ele não tenha essa estrutura, para que pelo menos isso seja feito de uma forma baixa. Ou então, como que nós vamos fazer para adequar isso para que não seja espalhado esse CPF, né? Então, acho que a questão maior é essa, é o treinamento, que é uma das fases da implementação.
Tá certo. Surgiu uma dúvida aqui interessante, né? Informações que são de caráter público, né? Elas não são são protegidas pela LGPD ou não, né? Por exemplo, informações que podem ser obtidas no cartório, que são de domínio público e não são protegidas. Se eu tenho esses dados na minha empresa, como fica essa situação? Eu tenho que anonimizar esses dados que são, mesmo eles sendo de domínio público? Vou responder aqui, se o Rubem quiser. Na verdade, os dados de domínio público, igualmente, eles não são carta branca. Não é porque eles são de domínio público que eu posso pesquisar, fazer caráter discriminatório, nada. Tudo tem que ter finalidade. Eu posso ter obtido, por exemplo, uma escritura pública de compra e venda, uma escritura de um imóvel, enfim, uma matrícula, desculpa, de um imóvel, que lá tem todos os dados, e para eu guardar comigo tem que ter finalidade. Independente dele, ele está disponível publicamente, ele é um dado público, né? Mas eu tenho, para eu pegar, para eu ter no meu arquivo, ele tem que ter finalidade, sempre atendimento à finalidade e transparência do tratamento. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa. Principalmente essa questão de cuidado sempre com a finalidade. Eu tenho um exemplo aqui agora, com relação até a própria decreto que está em vigor do Covid aqui em Joinville. Eu preciso pegar a assinatura, pelo menos identificar de cada pessoa que entra no edifício que nós trabalhamos. A finalidade é o cumprimento do decreto em vigor. Então, após a gente fazer essa captação de quem está participando do evento, esse material fica guardado. Após um período, eu automaticamente estou fazendo esse descarte. É feito através de computadora, todas essas questões a gente teve que se adequar. Porque muitas vezes, antigamente, a gente pegava uma ficha desse com o nome de cliente, ou o nome de algum participante de evento, e rasgava e ia para o lixo. Só que deu rasgar, começa a juntar os papelzinhos, eu consigo identificar o que foi. Até material nosso, às vezes a gente jogava às vezes, de qualquer jeito com informações críticas e às vezes acabava indo para o lixo. Então, como a Débora comentou, foi feito todo um treinamento com todos os funcionários. E mesmo assim, eu sempre estou à disposição, que qualquer funcionário precisar tirar uma dúvida. Como é que eu faço com isso? E agora, como é que eu lido com o grupo de WhatsApp? A gente até acabou não conversando, mas a questão do grupo de WhatsApp, hoje, a gente não mais insere as pessoas no grupo. A gente pega e manda o convite. A pessoa quer participar do grupo, aí a pessoa vai lá e aceita. Porque como é que eu vou consentir que a pessoa quer participar do grupo? Através do convite. Agora, simplesmente, se eu estou colocando a pessoa no grupo, eu não estou dando a oportunidade de a pessoa fazer esse consentimento. Então, N coisas que a gente teve que repensar e tem coisas que no dia a dia a gente está reaprendendo. Como é que eu vou fazer com isso agora? Então, a gente analisa e existem questões dentro da LGPD, que é a questão de privacy by default e privacy... Vamos fugir o nome. By design. By design, o que acontece? Você faz a verificação da privacidade antes de aquele projeto acontecer. Então, a gente está trabalhando num projeto futuro e daqui a pouco a gente vai precisar de dados do cliente. De que forma a gente vai usar os dados? Sempre observar a questão da finalidade. Vou usar para esse dado, esse fim. E acontece hoje até na nossa área de capacitação. Antes da capacitação, recebia as inscrições de um evento e às vezes esses dados iam parar no nosso mailing. Hoje não está adequado dessa forma. De review essa atividade que a gente executava na CIG, chegou, a pessoa quer fazer a capacitação, ela faz a capacitação, ela quer receber mais informação, é feito através do consentimento, e daí ela recebe mais informação, e ainda assim tem a questão de opt-out dentro dos nossos formulários. Então, de outras formas, a gente também acaba se prevenindo de não ter algum problema futuro. Certo. Tem uma questão aqui que está perguntando sobre se a empresa opera como plataforma que hospeda site, né? Essas empresas que operam site Wix, HostGator, Loja Integrada, Vtex, se existe algum problema nessa situação de trabalhar como uma plataforma que hospeda site. Débora, Rubem, o que vocês podem me ajudar aí nisso? Eu vejo nessa questão de TI, a gente tem que cuidar onde que esse material está hospedado. Está hospedado em um país que está a lei adequada? Isso é uma primeira coisa que tem que, caso necessário, eu posso passar depois para o grupo. Existe um mapa de todas as adequações de todos os países. Agora eu não tenho acesso porque eu estou no outro computador, mas isso não poderia até abrir para vocês aqui. Então a gente já sabe quais os países que estão com uma adequação robusta, quais os países que estão com uma adequação moderada e os países que não têm adequação. Então às vezes, eu tô com meu servidor de dados fica nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está adequado. Fica algum país na Europa.
Não todos os países da Europa, mas grande parte da Europa já está adequada à GDPR. Então, lá é uma lei robusta e automaticamente a gente está com dados no local que está está adequado. Então, eu não preciso necessariamente só ter meus dados no Brasil. Eu posso ter dados nos Estados Unidos, na Europa e outros países que estejam adequados à lei, ou estejam no mesmo patamar que o nosso, ou melhores. O ideal é que sejam melhores que o nosso. Então, Mas tem a existe... questão da China. Ui, desculpa, Nilton, eu vou complementar. Cuidado com os sites hospedados na China. Por exemplo, todos, não sei se souberam, do grande problema que deu o TikTok, porque ele estava sendo hospedado na China, e todos os sites hospedados na China são obrigados a compartilhar os dados com o governo. Então, essa foi a maior questão, porque os TikToks, principalmente tinham dados de crianças, de imagens e tudo mais, então deu aquele grande problema, foi multada, enfim, né? Então, a grande questão é realmente saber onde está sendo hospedado, porque, e não é uma coisa difícil, é realmente muito comum a gente encontrar websites hospedados com hospedagem na China, por exemplo, é um grande problema. Então, resumidamente, aí a questão é saber, como se fosse uma lavagem de dinheiro, o destinatário final, aonde está sendo hospedado o dado, e saber se ele faz parte de uma lista que cumpre os requisitos aí de segurança da informação, e se estiver ok, não há problema, né? Podemos generalizar dessa maneira aí, então. Uma outra questão também é verificar se essa hospedagem tem adequada à sua política de privacidade, se cumpre com os requisitos da nossa lei. Se cumprir com os nossos requisitos, ela está adequada. Agora, se não cumprir, então realmente é bom rever e passar os dados para um servidor que esteja com a base adequada. Nós, a CIG, por exemplo, nossos e-mails não ficam aqui no Brasil, ficam nos Estados Unidos, mas os servidores estão adequados. Então, toda essa análise você tem que fazer, por isso que é importante às vezes ter alguém que tenha conhecimento na parte de TI, mesmo que você não tenha conhecedor, mas tenha conhecimento, poxa, eu tenho que saber onde estão meus e-mails, eu tenho que saber onde está meu site. Esse é o fundamental. Isso é o básico, mas às vezes você não vai ter esse conhecimento. Então, verifica com uma pessoa que seja, às vezes, o teu terceiro, teu fornecedor, para verificar esse processo, de que forma que ele está e se está adequado ou não. Isso é muito importante. Vamos retomar lá para pequena e média empresa, que muitas vezes é familiar ali, que não tem uma estrutura de TI, o proprietário contrata uma empresa que vai hospedar o site dele, essa mesma empresa faz o domínio e hospeda o e-mail, né? Então, o primeiro passo é saber, ele buscar mais informações sobre essa conta que ele tem com essa hospedagem de site, né? Que existem várias empresas de hospedagem de site, que muitas vezes elas subcontratam servidores e processos em outras localidades, né? Então, começa por aí. E a questão, assim, o básico, vou tentar buscar, assim, não existe receita de bolo para LGPD, assim como não existe para compliance, né? Mas vamos pegar o pequeno e médio empresário aqui, por exemplo, as pessoas aqui que estão aqui hoje, que são do NGE, que muitas vezes são consultores aí com um número bem reduzido de funcionários. Por onde começa? O que eu poderia fazer de imediato, assim, para ter uma segurança de que eu não vou ser autuado por um cliente meu alegando que eu estou usando incorretamente os dados que ele me forneceu, né? Vamos pensar aí, assim, em termos de políticas, né? Que políticas eu teria um pacotinho básico, mas não querendo generalizar, mas assim, para dar um primeiro passo, para começar a verificar. Eu sei que essa questão de mapeamento do software, dos dados, é um negócio que muita gente não consegue materializar isso, porque não é da área de TI. E é como o Rubem falou, se você não tiver um conhecimento um pouquinho mais profundo de normas, de ISO, de alguma coisa assim, você pegar a lei, tu vai ficar ali, mas por onde que eu começo nesse negócio aqui? Então, queria assim, tentar buscar alguma coisa que ajudasse assim, a dar o primeiro passo, vamos dizer, né? Fazer os passinhos de bebê ali, né? Step by step, vamos lá. Qual o primeiro passinho eu tenho que dar para começar a deixar a minha empresa adequada e depois, no futuro, chamar alguém para dar uma olhada? Olha, eu fiz isso aqui, o que eu preciso melhorar? Né? Vamos com o tempo, vamos acertando a casa primeiro de maneira interna. O que eu poderia começar isso daí? É uma pergunta bem boa para vocês dois.
Não sei se a Débora pode começar. Pode na verdade é assim, né? Aquilo que a gente já conversou. Entender o dado que você está dentro do seu desenvolvimento empresarial, entender a necessidade dele. Realmente isso é preciso? Não é assim, eu quero porque vai que um dia. Aquilo realmente é preciso? Isso você pode colocar ali numa tabela de Word, se você quiser, Excel, enfim. Entender isso, primeiro de tudo. A partir disso, você precisa ter, para quem tem website, um aviso de privacidade, tá? Existe uma grande discussão aí em relação a aviso de privacidade e política de privacidade, né? Eu já fiz várias escolas e tem gente que coloca no site política de privacidade, tem gente que coloca aviso. Então, dependendo da escola que a gente teve, que faz essa distinção, uns entendem que aviso é para o público, política é interno, que tem mais segredo, às vezes, negocial, alguma coisa, mas, enfim, você precisa ter ali uma política, algo que você determine como aquele dado está sendo tratado e tudo mais. Não adianta copiar a política pronta de website. Não adianta, porque não vai explicar o seu tratamento. Né? Então, isso são exigências imediatas. Oportunizar ao titular de dados o direito dele exercer os direitos dele que estão na lei, né? Que eu deixe lá um formulário escrito. Você, enquanto titular, tem direito a isso. E coloca lá e ele assina o que ele quer. Ou então, se tem no website, deixa isso disponível no website. Um local que ele entra e exerce esse direito de, a qualquer momento, solicitar. Você tem meu dado, como você está sendo tratado? Olha, eu quero excluir. Aí você responde, olha, não posso excluir, porque eu tenho que atender uma obrigação legal. Então, assim, essas são as principais questões. Depois a gente tem a política de boas práticas, né? O manual de boas práticas. Como que você quer que todos ali, que sejam 2 colaboradores, como que você quer que eles trabalhem? Uma política de WhatsApp. Como que nós vamos funcionar aqui com o WhatsApp? Eu tenho uma empresa minha que a gente adequou, que imediatamente a pessoa da área da saúde, imediatamente quando tem muito disso, né, os pacientes, doutor, dá uma olhada aqui nesse exame, já manda todos os exames, resultados de exame até bem sigilosos, e aí a gente tem uma resposta automática, que ali não é a plataforma ideal, e que nós estamos adequados, a Lei Geral de Proteção de Dados, essa não é uma plataforma ideal para compartilhar documentos e exames e tudo mais, pedimos a gentileza, vamos apagá-lo, pedimos a gentileza para quem entre em contato com a secretária e agende uma visita, uma consulta, um atendimento, né? Aí, não, mas realmente, nossa, o médico está viajando, não tem como, vai ficar 15 dias fora. Ok, vamos abrir uma sessão. Então, você fala que recebeu analisou, dá a resposta ali para ele, liga, enfim, não faça por escrito, e avise a ele que aquela imagem vai ser deletada, e aí depois comprova para ele que foi realmente deletada. Então, assim, são coisas pequenas que você já pode fazer e adequar, que já vai dar uma conformidade, né? A política de currículos é muito importante. Deixou o currículo lá? Pega um termo que ele consente em deixar o currículo, que vai ter um tratamento, que só as pessoas do RH ou específicos vão ter acesso, e vai ficar lá no seu arquivo por 2 anos, né? Tem uma questão aí, se você tem um ramo de atividade que necessariamente você tem que pegar dados menor, de até 12 anos incompletos, tem que ter um termo de consentimento. Aí ele faz 13 anos, você não pode ter mais termo de consentimento. Então, são os termos que a lei exige para coleta. Eu acho que é mais isso, se o Rubem quiser complementar. Complementar só a questão de materiais. Eu, para chegar no conhecimento que eu tenho, eu busquei muita informação na internet, eu sempre fui rato de informação e busquei tudo quanto é material a nível de Brasil, até busquei na GDPR também, mas a GDPR tem suas diferenças com a nossa lei, porque apesar que nossa lei foi baseada 100% na GDPR, é quase uma cópia da lei europeia, mas eu até depois eu posso compartilhar, vou passar talvez para o Daniel, tanto que material da CNI, material da Fiesc, material da CDL, e também uma coisa que vai auxiliar, acredito que a todos, é o Manual de Boas Práticas do próprio NPD. E o Manual de Boas Práticas da NPD ele está disponível no site da NPD. Então, tem muito material lá dentro, é que o pessoal às vezes não tem esse conhecimento. E não que lá seja o livro de regras, porque lá o próprio material, a própria lei em si, ela deixa claro que não existe, que nem a gente já conversou aqui, não existe o certo ou errado. Existe o caminho a ser seguido. Mas se eu vou fazer o meu mapeamento, que nem eu conversei antes, se vai ser uma auditoria, se vai ser um levantamento de outra forma, é você que vai definir, mas você tem que fazer esse processo. Uma etapa de cada vez. Se não tiver nada, infelizmente, se alguém chegar para te auditar,
ou um órgão fiscalizador, alguém que, poxa, eu quero meu dado, minha informação foi divulgada através de você. Aí, se a pessoa tiver como comprovar, provavelmente você está com a vida em ar. É complicado. Mas depois eu vou disponibilizar esse material para vocês que não têm esse acesso, vou passar para o Daniel aí, quem precisar. Depois deixo também meu e-mail da CIG, qualidade@cig.com.br. Precisar entrar em contato comigo, eu estou à disposição também para disponibilizar esses materiais aí. É isso que você comentou aí, a NPD tem muito material bom lá, agora tem aqueles grupos, né, de profissionais da área de LGPD que estão sendo formados lá, existem dois tipos de profissionais lá que estão entrando na NPD, e eles estão escrevendo muitos artigos sobre como trabalhar em determinadas áreas, né? Eu já vi alguma coisa relacionada com a área de saúde, na área de farmácias, então eles já estão dando um direcionamento, não que aquilo vá te responder todas as suas dúvidas, mas ele já é um começo para você começar a perceber onde você tem que estar atuando, né? E o caminho é por isso mesmo, conhecer bem, fazer uma análise de risco interna, de que dados você está ali para poder saber como que você vai estar atuando. Bom, eu... Posso falar um pouquinho? As perguntas, pode, André, fica à André, vontade. Pode, André. Deixa eu começar com vocês. Eu estava aqui ouvindo, né, todos falarem e aí, em função do problema do Ricardo, eu estava trocando algumas ideias com ele, né, em relação ao que fazer, né, e aí aqui ele orientou um conjunto de passos, né, bem simples assim, né, muito conectado com aquilo que o Rubem e a Débora falaram, né. Então, mas se a gente vamos dizer assim, uma empresa de um ou dois indivíduos, né, uma empresa muito pequena, né, a gente precisa se reconhecer como gestor de dados, se a gente for questionado, né? E aí, assim, ó, o segundo passo é a gente fazer um fluxograma do nosso processo de ciclo de serviço que a gente oferece e onde que a gente tem contato com o cliente ao longo das fases do ciclo do serviço e o que a gente troca com o cliente. E aí, essas informações, né, nós depois temos, como a Débora falou, nós temos que organizar isso numa tabela e aí contar, tá? Como é que a gente cuida dessa informação, tá? Como a gente faz na ISO 9000 com controle de registros da gestão integrada, porque esse sistema ele não deixa de ser um sistema de gestão de risco, né? Da informação. Então, a partir desse fluxograma, onde você identifica a troca de informação, e a partir dessa tabela, onde você organiza o que você precisa controlar e como você vai controlar, você, inclusive, daí vai poder saber, meu Deus do céu, eu não sei qual que é a confiabilidade do meu provedor, qual que é a confiabilidade de quem hospeda o meu website. Será que eles são certificados? Né? Eles atendem os requisitos? Então, assim, eu tenho que ir atrás desses aspectos e eu tenho que me certificar de que eles são confiáveis em relação aos cuidados com a informação. Né? E depois, além disso, eu tenho que expressar esses cuidados ao longo do ciclo do serviço no contrato que eu faço. Né? Então, na minha proposta de trabalho, na minha proposta de contrato, eu preciso expressar o que eu estou fazendo, né, para garantir o trato desses dados, né, da questão da confiabilidade, confidencialidade,
da confiabilidade, do cuidado com a informação, essas coisas precisam estar expressas no meu contrato com o meu cliente, né? Eu devo evitar trocar informações de cunho confidencial, sigilosas ou dados do cliente por ferramentas assim de relacionamento como WhatsApp, LinkedIn e esses. Eu devo priorizar os e-mails, né, que são criptografados. Eu preciso tomar esses cuidados, né? Então, mas isso não é uma coisa muito difícil de fazer, né, gente? É uma coisa relativamente simples. Quer dizer, eu vou mapear, eu preciso fazer o meu fluxograma do meu serviço, eu preciso depois organizar a troca de informação numa tabela, eu preciso me certificar que os meus fornecedores de tecnologia, eles atendem os requisitos da proteção de dados, né? E, claro, que se eu tiver alguma dúvida em relação a contratos, eu vou procurar, por exemplo, um serviço especializado como o da Débora, né? Se eu tiver alguma dúvida em relação à tecnologia, eu devo procurar o desenvolvedor da tecnologia que me apoia no meu trabalho, né? Então, aí eu vou fazer contato e verificar até que ponto o compliance deles atende à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu vejo que a coisa caminha dessa forma, né? Na minha visão simplista. Curtiram? Faz sentido? Muito. Parabéns, André, adorei. Só para falar, complementar um pouquinho do contrato, é interessante a gente distinguir especificamente quem é a figura, a que momento que eu sou controlador, que momento que eu sou operador, porque numa mesma operação eu posso controlar e operar esses dados, porque isso terá consequência direta no contrato. Por exemplo, um contrato em que eu sou a controladora e faço com o meu operador um software, por exemplo, né? Eu, enquanto controladora, posso, ou melhor, devo colocar cláusulas de auditoria em relação à questão de como ele está adequado ou não, né? Então, aí é onde entra aquela perguntinha lá atrás, como que vai acontecer? Alguém vai vir me auditar? Então, existe titulares, existe a própria empresa, né? Então, assim, eu vou exigir que você esteja, em relação ao contrato, é muito específico, e é muito comum a gente pegar contratos com cláusulas generalistas que não falam nada, vai todo mundo tratar dado, beleza, mas não é assim, você vai tratar dado de acordo com o que eu mandar, eu, controlador, nada além disso. Então, é importante você ter trazido essa questão do contrato, a gente estava até deixando ele passar, porque realmente é muito importante isso daí, né? Esses contratos com as cláusulas específicas de como eu, controladora, determino e como a controladora, no caso, vai tratar o dado especificamente. Eu não posso compartilhar um mailing list com o marketing, por exemplo, uma agência de publicidade, e essa agência pegar os meus dados e vender para outra pessoa ou compartilhar com uma outra empresa que ela tem ali. Então, é muito importante ele tem que tratar aquele dado especificamente para o meu atendimento. Então, eu acho que ficou bem legal mesmo, é por aí. Não, boa contribuição, sim, André. Muito obrigado aí por ter trocado as figurinhas aí com o Pamplona aí atualizado. E realmente essa questão do contrato é bem importante mesmo para a gente estar colocando isso também no nosso alvo aí de documentos e como a gente tem que estar procedendo de agora para frente, né? Perfeito. Bom, A gente pode, né, Milton? A gente pode começar a mexer com isso aí e fazer mais alguns workshops aí para ir compartilhando os cases, né? daqui uns dias vamos ter mais cases aqui do NGE para compartilhar, né? Não vai ser só o Ruben que vai estar lá com o dele da CIG e a Débora com toda a experiência dela aí já na LGPD, né? Nós vamos também pegar nosso caminho das pedras aí daqui uns dias. Bom, pessoal, eu agora acho que passo para a Vilma para as considerações finais e fazer o encerramento, mas gostei bastante aí do bate-papo que a gente teve aí, acho que foi bem produtivo. Bom,
mandei aí no bate-papo um arquivo com as dicas que o Ricardo passou, né, para o André, porque ele está lá agoniado querendo participar, então está aí as dicas no chat. Quero agradecer realmente a Débora, ao Rubem, ao Newton, ao Ricardo, que ficou lá agoniado tentando acessar e deu problema naquele sistema e não deu, e ele contribuindo com as nossas mensagens. A todos vocês que estão aqui conosco, as perguntas, os complementos, eu vi aqui no chat, né, respostas de um colega para o outro, foi muito bacana. Também fiquei muito contente com a interação, e assim, a gente fez o melhor dentro dessa confusão e vocês foram ótimos, todos vocês. Também quero aproveitar, né, para convidar vocês que queiram participar do nosso núcleo. Esse núcleo é um núcleo muito querido. Este ano nós recebemos o prêmio Ouro dentre os núcleos da CIG, um núcleo que fez a diferença. E foi graças a essa turma toda, né, esse conjunto de pessoas que fazem parte desse núcleo. Vocês participaram hoje de uma das nossas reuniões. Os nossos propósitos são promover o desenvolvimento dos nucleados, as parcerias, as trocas por um associativismo, e isso tudo é construção. Né? Temos aqui pessoas, são todos voluntários no marketing, está aí o Douglas, está aí o Daniel, que é o nosso consultor, o André, que é nosso vice, a Rose, o Wagner. Então, esse grupo todo que está aqui com vocês, fazendo acontecer. Nós somos um grupo composto de consultores, mentores, coaches, desenvolvedores de pessoas, de sistemas, então é um núcleo de multitarefas, de multiramos de atividade, e estamos abertos, aguardando o interesse de vocês em participarem. Débora, já vou deixar um pedido no ar. O Douglas, que cuida do nosso marketing, vou deixar as dicas da Débora para a gente escrever. Rubem e Newton também. São as dicas de vocês, a gente vai compartilhar com esse pessoal todo, ok? Então, muito obrigada. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro com esses cases que nós vamos construir. Tchau, pessoas. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Foi um prazer e fico à disposição. Obrigada, Tchau. obrigada, Tudo de bom para obrigada, vocês. Newton, obrigada, pessoas. Obrigado a todos aí pela participação. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Obrigada, André. Tá Teu joia? resumo Tudo foi de bom, ótimo. gente. Valeu.